Lauro Quadras, quando ele apoiou o Tele Santana no corte do Renato. Tá aí no YouTube, quem quiser procurar, uma barbada. O Lauro Quadras faz uma previsão que o Renato iria terminar a vida dele pobre. Tá aí, tá no YouTube. Isso aí vocês desligam agora, vão pro YouTube e acham isso aí. Então isso foi Isso aí isso é uma curiosidade da carreira dele que pouca gente sabe, mas eu repito, não dá para comparar com o rádio de hoje. O rádio de hoje, perto desses caras aí, é vexatório. Olha, o Ricardo, a diferença pro rádio de hoje, cara, é que tu tá aí narrando 3, 4 foras do Lauro Quadros, né? Na carreira dele de, sei lá, de 40 anos. Os caras de hoje, eles têm 3, 4 foras em uma semana. A quantidade de absurdo que se diz hoje em dia nessas rádios, e eles nem têm a capacidade de comunicação que o Lauro Quadros tinha, que era um talento enorme, né? 2 programas que nunca mais vai ter no Rádio Gaúcho. No Rádio Gaúcho, o Terceiro Tempo, que era um programa da Rádio Guaíba de todos os componentes do Departamento de Esportes, era o programa mais esperado do Rio Grande do Sul. Segunda-feira, às 9 da noite. Era uma espécie de sala de redação segunda de noite. Bem Amigos, talvez. Seria um Bem Amigos. Do rádio, só que era na Rádio Guaíba. E o sala de redação dos velhos tempos nunca mais vai ter. Quem viu, viu. Quem não viu, nunca mais vai assistir isso. E vem cá, eu tenho aqui um tweet do Juliano Brito, que é nosso colega aí da Rádio Pachola. E ele colocou assim: Evaristo de Macedo foi o técnico do tri da Copa do Brasil. Aquele Grêmio era de pegada, forte e aguerrido. Em quase todos os jogos teve jogadores expulsos. Evaristo sempre falava que era melhor já começar com 1 a menos, pois sabia que a chinela ia cantar alto. Que homem! Diz Eu respondi no próprio Twitter pro Juliano Brito um absurdo que ele fez. Isso aí é totalmente contrário ao que o Evaristo pregava. O Evaristo tem uma frase no Rio Grande do Sul que entrou para a história do Rio Grande do Sul. Eu não treino Maguila. É, verdade. O Evaristo sempre foi contra essa história de chegar junto. O Evaristo treinou o Grêmio em 1990, o Grêmio foi roubado numa semifinal contra o São Paulo, foi eleito o melhor time do Campeonato Brasileiro pelo Estadão. O Evaristo é o treinador do hexacampeonato, que nós demos 4-1 no Inter, com um show dos 4-1 com o Evaristo. O Evaristo não cultuava essa história da pegada, da raça. Calma, eu não estou criticando, não quero briga, não quero gritaria. O Grêmio, isso aí é uma lenda, tem torcedor do Grêmio que não consegue dizer que o Grêmio ganha porque joga futebol. Vem com essa história da pegada, da raça. O Grêmio, na minha opinião, não tem nenhum título que o futebol não tenha representado 80% da conquista. Eu vou dar 20% para essa história da garra e da pegada. Vamos lá, vamos avançar. Grêmio, 12 em 13. Milton Coelho e Ayrton não fazia falta. Gessi, Sérgio Lopes, João Severiano, Tadeu Ritt, nos anos 70, Paulo Isidoro, Wilson Tadei, Marcelinho Paraíba, Valdo, Arthur, Valdo, mas que história é essa de pegada e raça? Mas não dá eu faço um pedido, Juliano Brito, assim, meu amigo Juliano Brito, quando lembrar do Grêmio de 2017,
dizer assim, que Grêmio do Arthur, do Luan, como jogava futebol. Não vem me dizer, e eu gosto do Kahneman, que Grêmio raçudo do Kahneman. Não é isso aí. O Grêmio ganhou a Libertadores, eu tenho desafetos do Grêmio do Bronze, o setor ortodoxo da torcida do Grêmio. Grêmio do Bronze, o pessoal talvez não saiba quem é, mas... Não... Grêmio do Bronze. Grêmio do Bronze. Que o cara me diz assim, o jogador mais importante do Grêmio na Copa do Libertadores é o Kahneman. E, cara, você vai me enlouquecer. O jogador mais importante do Grêmio foi o Arthur e o Luan. O Luan foi escolhido melhor da América. Não, mas foi o Kahneman. Bom, é um direito dele achar que é o Kahneman. Tudo bem. Mas o Grêmio, essa parte da torcida do Grêmio tem que valorizar o futebol do Grêmio. Futebol, como diz o Muricy. Lá em Jaguarão diziam futebol, com I. Futebol, não consegue dizer. Então, isso que o Juliano Brito falou ali, com todo respeito ao meu querido amigo Juliano Brito, é muito ruim para memória do... Memória não, ele está vivo, para a história do Evaristo de Macedo. O Grêmio jogou muita bola em 97. Me diz uma coisa, a gente tem aí uma noite em dezembro de 83. Essa aí é a noite que Isso aí foi bullying. Isso aí equivale a... Nenhuma criança que entrou num parque infantil que tem os Dráculas, os diabos no parque infantil do nosso tempo, sofreu tanto quanto a torcida do Grêmio e na decisão do Mundial em 1983. Todo o jogo tinha uma tirinha de merda ali, escrita ali, uma tirinha passando. Veja no final do jogo a entrevista de Renato anunciando que vai pro Milan ou pro caralho, sei lá para que time ia lá. Eles passaram o jogo inteiro com aquela porcaria. Jogo inteiro com aquele troço. Aí, como não bastasse isso, o Grêmio ganhou e na hora de levantar a taça na volta olímpica botaram a entrevista, o João Bosco Vaz e o Renato. Aí uma vez eu encontrei o Paulo Santana ali na Independência e o Paulo Santana vivia dizendo no rádio, porque eu tava lá na festa, levantei a taça, fiz isso, fiz aquilo. Aí eu disse, Santana, tu tivesse um gesto inútil, porque na hora que tu tava lá levantando taça e correndo com os jogadores do Grêmio, a Ive botou uma gravação do Renato que ia embora. Então essa para mim foi a noite mais longa de atuação da Ive, um ato assim violento. Imagina o Flamengo sair campeão contra o Liverpool e na hora de levantar a taça tiram o Zico e botam uma gravação do Zico anunciando que ia embora. Esse foi para mim o ato mais perverso da história da Ive em 80 anos de existência, sem sombra de dúvida. Eu me lembro perfeitamente dessa faixinha aí, e no final a gente estava assistindo o jogo na casa, na cobertura do meu pai lá, e aí o sentimento dos gremistas lá com esse fato aí era de revolta. E foi bem claro, assim, eles fizeram isso só para impedir a festa. Eles queriam, foi uma pura maldade dos colorados da Ive, pura maldade, inveja que eles fizeram aí com a gente, né? É indisfarçável, isso é uma covardia. Lembrei de outro. O outro não tão violento, mas violento. O Grêmio vai... A dor da arena foi uma coisa de louco da inauguração da arena. Teve crise da pipoca, a passarela da Transurb ia cair,
aquele não tinha cafezinho, o Nando Gross queria camarão, sushi, aquilo era uma confusão dos diabos, né? E eles estavam muito doloridos. Aí o que acontece no intervalo de Grêmio e Hamburgo? Dá aquela briga da geral, aquela briga da geral, que a Sport TV, que estava transmitindo o jogo, não passou ou passou com pouco destaque. Aquilo ali rendeu um mês. E rendeu a interdição. Rendeu a interdição. Eles entrevistaram o chefe da torcida que brigou, eles botaram o CPF do cara, eles entrevistaram a primeira namorada dele, o desafeto dele, eles fizeram uma matéria que o cara contava tudo das brigas dele em bares, eles se dedicaram pós-inauguração da arena, um mês nisso aí. Então esse também foi um ato muito violento, tá? E um ato originado da dor, né? E o mais recente foi o do racismo, né? Que teve jornalista gaúcho ligando para o centro do país, pedindo para ser entrevistado sobre o racismo e pedindo punição para o Grêmio. Teve cara que foi pedir punição no ar, em programa desportivo. Não, o Diogo Pipoca. Exatamente esse. Eu vou contar como é que foi esse jogo. Eu não estava no Brasil. Aí eu estava lá com internet, não tinha sinal, tudo. Era Grêmio Santos, né? Não vou ver o jogo porque já vou estar dormindo. Aí eu me acordei de madrugada e me deitei embaixo do vaso sanitário onde o sinal era melhor. Já tinha terminado o jogo. Aí eu começo a buscar na internet as notícias do jogo. Primeira notícia que eu vejo ali. Diogo Pipoca pedindo a interdição da arena. E a eliminação do Grêmio. Primeira notícia que eu vi. E ali teve um ato espetacular da IVE, né? A IVE vai e traz o Paulo César Caju para uma capa de 0 hora dominical, dizendo que o Grêmio era um clube racista. Quem trouxe foi Jones Lopes da Silva. Fez uma entrevista com ele. Figurinha carimbada essa aí da IVE. Esse aí... Mas esse não era da IVE, né? Esse era assumido, né? Verdade. Que nem baldaço. E o cara que nunca foi entrevistado sobre o racismo é o Fabrício, né? Nunca foi. E a mãe do Paulão, né? Também é outra que foi... O Fabrício, o Potter, eu tenho muito carinho pelo Potter, porque o Potter já falou várias vezes na IVE e deu crédito a quem criou a IVE. O Potter fez isso. Mas o Potter foi muito corneteado pelo blog, porque quando ele disse que tinham injúrias raciais no Beira-Rio, ele ficou um mês na geladeira. Eu me lembro disso. Mandaram o Potter para a Sibéria. E eu me lembro de ter conversado com ele no Twitter, isso aí, e ele perdeu a paciência. Ele disse que não ficou na geladeira, que ele estava fazendo o programa, não sei o quê, mas não programa esportivo. Ele saiu dos programas esportivos, ele estava fazendo, sei lá... Ele ficou numa geladeira total. E eu tenho aqui uma mensagem que eu recebi de um fã teu, olha só. Ele... Que legal. Ele me manda aqui o link aqui do podcast, né? E ele me manda assim, diz assim: descobri hoje, não consigo ouvir o RW e não rir. Eu acho que ele está se referindo positivamente, né? Não... Sim, porque eu sei que ele é um fã teu. Esse aqui é o Fernando Kaiser. Lá louco, maluco. Louco, acelerado pelo Grêmio. Esse aí, inclusive de gerações, né? Porque ele e os irmãos, o pai, viajam não sei, esses são os legítimos, até a pé nós iremos, né? Porque se não tiver o ônibus... Eu já encontrei ele lá na arena. Eu sei quem é. E daí comunico com ele pelo WhatsApp. Então tá aí deixado o registro do teu fã.
Me diz uma coisa, o que tu acha, mudando de assunto aqui para umas atualidades, o que tu acha